Polícia em ação. Está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em ação. Vamos falar da cidade do Rio de Janeiro, porque 16 pessoas desaparecem lá na cidade do Rio de Janeiro a cada segundo. São os dados do Instituto de Segurança Pública. Todo dia desaparecem pelo menos 16 pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Vamos observar que é um assunto bastante preocupante e as autoridades estão de olho nessa questão. O filho de Dona Isildete, Fábio Eduardo, desapareceu há mais de 20 anos. Ele estava com um amigo quando foi abordado pela polícia. Aquele dia ele saiu para ir para casa do avô dele, na Baixada. Aí tinha uma festa de junina de rua. Ele foi para a festa com os colegas, chegou lá. A colega dele disse que foi levar ela em casa. Os policiais veio com a breja, parou em cima deles dois, botaram eles no camburão e foram embora. E até hoje eu estou nesse desespero que ninguém dá a resposta. Até maio deste ano, mais de 2.500 famílias registraram o desaparecimento de algum parente em delegacias do estado do Rio. Foram, em média, 16 casos por dia. Os dados são do último levantamento do Instituto de Segurança Pública. A gente sabe que tem atuação de grupos de extermínio, e muitas pessoas desaparecem nesses locais, por causa do modus operandi desses grupos. E esses desaparecimentos são sequer notificados à polícia, por medo de represália das pessoas. Mais de 200 mil pessoas desapareceram entre 2019 e 2021 no Brasil. Uma média de 183 desaparecimentos por dia. Histórias como a do filho da Dona Isildete, Fábio Eduardo, que saiu para uma festa e nunca mais voltou. Pela lei, o desaparecimento não é considerado crime, mas um fato atípico. Por isso, muitas vezes ele é negligenciado nas delegacias. A falta de um Banco Nacional de Desaparecidos também dificulta a comunicação entre estados na busca pelo desaparecido. Ainda que o fenômeno do desaparecimento ele atinja todas as classes sociais, a gente sabe que as famílias mais afetadas são essas famílias pobres, famílias negras, justamente porque elas não têm acesso a essas políticas públicas. Polícia em ação. Vamos falar agora de justiça, porque a justiça condenou aquela estudante daquele fato de desviar aí R$900 mil da festa de formatura. Então é uma ação da Justiça de São Paulo que condenou por estelionato a estudante, inclusive por desvio de mais de 900 mil arrecadados para uma festa de formatura da turma da USP aqui em São Paulo. Inclusive, Alicia foi condenada em 5 anos de prisão, além de ter a indenização obrigatória às vítimas. Ela terá, então, que indenizar. Vamos observar. 5 anos de prisão, além de ter que indenizar as vítimas no valor desviado, cerca de R$928 mil, com correção monetária e juros. O crime aconteceu entre 2021 e 2022. A pena deve ser cumprida em regime semiaberto, mas ainda cabe recurso da decisão. Polícia em ação. E mais uma vez vamos falar do Rio de Janeiro novamente. A região metropolitana do Rio de Janeiro registrou 123 tiroteios em julho, número menor ao ano anterior. Vamos observar. Sim, o Instituto Fogo Cruzado divulgou essa pesquisa. Os números foram menores do que junho do ano passado, mas, como você disse, continuam alarmantes. 213 tiroteios e 137 baleados, uma queda aí de 27% no ano passado. Olha, 11 pessoas foram vítimas de bala perdida, sendo que 4 morreram e 7 ficaram feridas. 8 agentes de segurança foram baleados e 3 morreram e 5 ficaram feridos. Houve ainda, Luciano, uma chacina policial que resultou na morte de 4 civis. No dia 13 de junho, Ana Beatriz Barcelos Nascimento, uma menina de 12 anos, ela voltava de uma aula de balé quando foi alvejada nas costas, na comunidade de Pichunas, na Ilha do Governador. E depois de 4 dias, Luciano, no dia 17 de junho, uma menina de 5 anos foi baleada nas costas no Morro da Mineira, no Catumbi, durante uma troca de tiro entre criminosos.
não morreram, mas foram vítimas, né, de balas. Lembrando que 41% dos tiroteios e 61% dos baleados mapeados ocorreram em ações policiais. Polícia em ação. Vamos falar agora dos contrabandos de imigrantes. O governo lançou um plano de enfrentamento de contrabando de imigrantes. Então, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou este plano contra essa situação dos imigrantes. É o contrabando de imigrantes a tráfico de pessoas. O objetivo desta ação é justamente fortalecer a colaboração internacional e ajudar as vítimas desse tipo de crime que tem acontecido. O plano foi desenvolvido após análise da movimentação nas fronteiras do país. No Brasil, a maior parte dos migrantes vem da América Latina e Caribe, da África e Ásia, em busca de melhores condições de vida por aqui ou estão de passagem para entrar na América do Norte. As rotas de chegada são variadas: aéreas, terrestres, fluviais e marítimas. O Ministério da Justiça identificou 8 municípios onde a situação do contrabando de imigrantes em áreas de fronteiras é mais crítica. São eles Pacaraima e Bonfim, os dois em Roraima, Assis Brasil, no Acre, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, no Amazonas, Foz do Iguaçu, no Paraná, Guarulhos, em São Paulo e Brasília. A gente vem verificando nos últimos anos que o Brasil tem recebido um número grande, um volume grande de imigrantes, muitas vezes indocumentados. A gente tem fronteira, a gente faz fronteira com 10 países aqui da América do Sul. E a gente sabe dos desafios que a gente tem na gestão dessas fronteiras. Para além disso, a gente tem também o maior aeroporto internacional, que é o aeroporto de Guarulhos. O plano foca na prevenção ao contrabando e tem 4 objetivos: chamar a atenção da sociedade para o problema por meio de campanhas educativas, aperfeiçoar o controle de fronteiras e ação das forças de segurança, fortalecer a proteção social a imigrantes vítimas de contrabando e intensificar a cooperação internacional. O contrabando de imigrantes ocorre quando uma pessoa, às vezes chamado coiote ou organização, promove a entrada irregular em território de outro país. Em geral, envolve algum tipo de pagamento. Trata-se de crime previsto no Código Penal brasileiro com penas de 2 a 5 anos de prisão, que pode ser aumentada se o migrante é exposto à violência ou a condições desumanas e degradantes. Os coiotes, que são os criminosos que atuam com contrabando de imigrantes, cobram em torno de $20 mil por migrante que tentam levar a algum país ou trazer ao Brasil, porque no cenário internacional o Brasil é considerado país de origem, de trânsito e de destino. Se nós não trabalharmos efetivamente no combate a essa grave violação de direitos humanos, nós tornamos essas pessoas que muitas vezes buscam o Brasil para recomeçar suas vidas, pessoas que podem sofrer graves violações de direitos humanos. Polícia em ação. Vamos falar do destaque desta semana aí, que inclusive esteve presente em várias mídias, a questão que 10 pessoas morreram em acidente de ônibus no interior paulista. É aquele acidente do ônibus de turismo, né? É um ônibus turístico na altura da cidade de Itapetininga. Isso aconteceu no dia 5 de julho. Vamos observar. O caso aconteceu por volta da meia-noite de hoje na rodovia Professor Francisco da Silva Pontes, na altura da cidade de Itapetininga. O ônibus se chocou contra o pilar de um viaduto. O veículo saiu de Itapeva a 120 quilômetros do local do acidente e tinha como destino a cidade de Aparecida. 5 pessoas tiveram ferimentos graves e foram socorridas a hospitais da região. 37 sofreram ferimentos leves a moderados. De acordo com os bombeiros, o ônibus estava com a documentação regular. Polícia em ação. E com esse último fato, sempre orientando, tome cuidado aí nas estradas, preste atenção e cuidado com a questão do celular que tem causado muitos acidentes. O Polícia em Ação desta semana vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até lá. Polícia em ação.